Mais uma vez, a paz do Senhor, bom dia. Hoje estaremos falando sobre um assunto extremamente importante, certamente muito curioso e que muitas pessoas realmente gostariam de saber um pouquinho mais sobre o assunto. E nós então estaremos falando sobre esse tema de hoje, que é onde estão os mortos. E eu gostaria então de dizer para você como introdução àquilo que nós vamos falar, né, que a morte realmente ela não existe. Ela não existe pelo simples fato de que, quando nós entendemos morte, nós pensamos que é a cessação da vida. E, na verdade, a morte não é a cessação, o final da vida. Antes, morte é a separação do corpo e do espírito. Então, morte significa, sim, separar e não, na verdade, deixar de existir. Então, com esse conceito em mente, nós queremos, então, mostrar para você algumas teorias sobre o pós-morte. O que as pessoas, na verdade, o que muitas pessoas, na verdade, dizem sobre essa questão de pós-morte. Primeiramente, vamos falar então sobre o que os céticos, aquelas pessoas que não creem em Deus, eles pensam sobre a morte. Para eles, para esse perfil de pessoa, a morte é simplesmente acabou. Você morreu, você acabou. Você vai voltar ao pó e deixou de existir. Então, para essas pessoas, morte é isso. Então, para eles, não se preocupam com aquilo que vem depois. Eles não, na verdade, não acreditam naquilo que vem depois. Então, eles não necessariamente estão preocupados com isso e vivem as suas vidas do jeito que elas desejam viver. Já existe um outro conceito, né? O conceito de que a pessoa, quando deixa esta vida, quando deixa este corpo, ela vai para o purgatório, né? Que é um local onde as almas são purificadas. Isso é o ensinamento da Igreja Católica Romana, que também eu não vejo, não achei em nenhum lugar da Bíblia nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma justificativa para esse ponto de vista. Então, diante do contexto católico, as pessoas que morrem aqui, as suas almas, né, os seus espíritos, vão para esse local que eles chamam de purgatório e ficam ali se purificando até que então eles vão depois subir, né, vão para o céu, na verdade, tá? Outro conceito que existe sobre o pós-morte é o conceito da reencarnação, ou seja, a pessoa morre e volta em outro corpo e novamente morre, volta em outro corpo, e isso ele vai fazendo até que ele seja então purificado, para que depois, né, no momento que ele já está purificado, ele aí sim vai estar no céu, vai para o céu. Esse conceito é um ensinamento espírita. Todavia, eu quero falar para você que também não existe base bíblica nenhuma para essa ideia, não é? Na verdade, existe o oposto. Lá em Eclesiastes 9, versículo 5 e versículo 10, que eu gostaria de ler com você, fala isso, olha só. Eclesiastes 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem, nem têm mais recompensa, porque até a sua memória é posta no esquecimento. Então, diante desse contexto, e também versículo de número 10, que diz assim, não é? Tudo quanto vier fazer tua mão, faze-o com tuas forças, porque no Sheol, aonde vais, ao lugar dos mortos, não há obra nem propósito, nem conhecimento e nem sabedoria. E também nós temos lá em Hebreus 9, 27, que eu também gostaria de ler com você, né, que diz assim, olha só, Hebreus 9, 27 diz assim: E tal como está estabelecido para os homens, que morram uma só vez, e depois disto o juízo. Então, diante da palavra de Deus, diante da Bíblia, os mortos nada sabem, os mortos eles não têm lembrança daqui, e os mortos, segundo Hebreus, também não voltam, porque o homem está determinado a morrer uma única vez e depois disso o juízo. Então você pode fazer a pergunta, e essas coisas que aparecem, né, esses espíritos que baixam em centros espíritas, não são os espíritos daquelas pessoas que morreram? E eu digo para você com toda a certeza do mundo que não são. E aí você pode me perguntar, o que são então?
porque ele sabe muitas coisas a respeito, né, da vida da pessoa que morreu, né? Eles respondem perguntas, eles falam muitas coisas, fato é verdade, mas são demônios disfarçados, né, que acompanharam, e na verdade você tem que entender, né? Existem demônios que acompanham a vida das pessoas desde o seu nascimento, e eles então, no momento que morrem, quando as pessoas vão lá buscar uma informação ou consultar o morto não volta, como nós vimos na palavra de Deus, o morto não volta. Então quem assume aquele papel naquele momento são esses demônios que até muitas vezes podem até imitar a voz daquela pessoa que morreu, e saber, obviamente, porque ele acompanhou a vida daquela pessoa por muito tempo, não é? Ele sabe todos os detalhes da vida dela. Então, esse conceito, não é, de que depois que você morre, você reencarna, etc e tal, isso é uma falácia, isso também não tem base nenhuma bíblica, não é? Também existe um conceito que são conceitos que morre, fica dormindo na sepultura até a ressurreição. Aí nós temos o seguinte, nós temos uma linha evangélica que pensa dessa forma, que dizem que quando a pessoa morre, então, quando o espírito separa-se desse corpo, essa pessoa, essa alma, esse espírito, ele fica na sepultura, ele vira pó e fica lá, na verdade, na sepultura, até o dia que houver a ressurreição dos mortos, quando eles vão ressuscitar. Então, obviamente que também é uma linha, é um conceito, não é? Dentro das ramificações evangélicas, vamos chamar assim, não é? Tá? Que essas pessoas estão ali dormindo. E aí você pega muitos versículos bíblicos, né, que dizem, né, que dormiu fulano e se reuniu ao seu povo. Obviamente que a palavra é usada de maneira como sinônimo de morte. Também temos o caso ali de Lázaro, quando Lázaro morre, e Jesus está sabendo disso, ele diz que Lázaro ele dorme, o nosso amigo dorme. E os discípulos entenderam aquilo como um sono normal, e depois Jesus teve que colocar para ele, nosso amigo ele morreu, e eu vou lá para ressuscitá-lo, eu vou lá para acordá-lo, Jesus fala, Então, esse é um conceito também dentro desta linha, então, que essas pessoas estão ali, dormindo, no sentido de morreram, mas estão dormindo, e ficam ali na sepultura até que vai haver a ressurreição dos mortos e eles ressuscitarão. Dentro também do contexto evangélico, existe uma outra linha, que é a linha que vai, você morre e vai para o céu ou o inferno imediatamente. Essa é uma outra linha evangélica, e que nós precisamos explicar aqui com mais detalhes para você. Para que você entenda isso, você tem que entender também como é que eles pensavam antes da volta de Cristo. Se pensava o seguinte, que no centro da Terra havia um local aonde esse local era chamado paraíso, seio de Abraão, Sheol, Mas na verdade é o seguinte, existia, segundo obviamente os teólogos, existia no centro da Terra um local que se chamava então Sheol, lugar dos mortos. Esse local tinha dois compartimentos. Um era o compartimento chamado paraíso e o outro era o compartimento de fato chamado inferno, Sheol, no grego Hades, onde as pessoas que morriam ou iriam para o Hades ou iriam para o paraíso. Quando nós olhamos antes de Cristo, nós temos muito a expressão morreu Abraão e foi reunido ao seu povo, morreu fulano e foi reunido ao seu povo. E essas pessoas que creram em Cristo, obviamente pela fé, porque Cristo não tinha vindo ainda, quando eles pela fé acreditaram no Messias, essas pessoas foram levadas então ali para o paraíso, nesse compartimento do Sheol, ali onde eles estavam, E as pessoas que não acreditavam nesse contexto de o Messias vindouro, elas eram obviamente levadas para o Sheol, para o inferno, o outro local dentro desse lugar maior, Jesus fala sobre isso quando ele fala sobre a parábola do rico e de Lázaro. Ele diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos até o paraíso. E depois morreu o rico e foi para o inferno, foi para o Sheol. Ambos foram para o mesmo lugar, dividido, obviamente, nesses compartimentos.
Então, você nota claramente, e também Jesus falando, né, sobre ali na cruz, falando com aquele ladrão, Jesus disse assim, né, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Alguns dizem assim, né, que, não, mas Jesus não estava falando do hoje ou agora, Jesus estava falando do hoje, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, né, mas segundo também os estudiosos da língua grega e hebraica, na verdade não tem essa vírgula ali. Então Jesus tinha dito, te digo hoje estarás comigo no paraíso. E de fato, né, o ladrão morreu e foi para o paraíso também. Se você também observar, né, Jesus, ele, assim que morre, ele desce ao Hades. Aí já usa-se a palavra grega Hades. Ele desceu lá e a Bíblia diz que ele pregou aos espíritos em prisão. O que significava isso, ou o que significa isso? Que aquelas pessoas que morreram antes dele e estavam, mesmo estando no paraíso, estavam ali aprisionadas de certa forma, porque todos estavam ali. E Jesus vai e se apresenta a eles, prega a eles, né, fala com eles. E a Bíblia diz que Jesus então pega e leva cativo o cativeiro. Jesus tira do paraíso as pessoas que um dia morreram antes dele, mas que agora o aceitaram estando ali no paraíso, o aceitaram, e Jesus pega essas pessoas e leva com eles, e sobe. A Bíblia diz que ele levou com ele. Para onde Jesus foi? Obviamente, se ele subiu, ele foi aos céus. Então essas pessoas estão com ele. Existem muitos outros versículos que eu não tenho tempo agora de falar, que podem comprovar isso, mas eu quero que você entenda esse conceito, para que você então, a minha opinião propriamente dito, eu creio, que quando nós morrermos, nós imediatamente estaremos com Cristo. Paulo diz isso, em uma de suas cartas, ele diz, para mim é muito melhor morrer e estar com Cristo, mas por um tempo vou ficar ainda com vocês aqui. Paulo, ele tinha essa convicção, e senão ele não falaria isso, porque Paulo teve a revelação de Jesus Cristo a respeito de muitas coisas, e certamente essa é uma delas. Então Paulo, ele tinha uma convicção, para mim é muito melhor morrer e estar com Cristo. Nessa visão, nós entendemos que Paulo estaria com Cristo imediatamente. Então essa também é a minha visão. Eu creio que no momento que nós saímos desse corpo, ou nós vamos estar com Cristo, ou nós vamos estar longe dele. A morte é a separação. Então, separação do corpo, essa é a morte física, quando o meu espírito deixa o corpo, e também existe a separação eterna, que é você estar longe de Deus. Quando a Bíblia também fala sobre esta segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Então, quando ela cita segunda morte, ela cita separação eterna. De quem? Obviamente, se eu já sou um espírito, e morri e automaticamente morri sem Cristo, eu estarei para sempre longe dele, separado dele. Então nós temos que, na verdade, entender esses conceitos para que a gente possa tomar uma decisão hoje. Hoje é dia da decisão. Se você, independente de você crer que você vai ficar dormindo ou se você vai imediatamente estar com Cristo, a situação é a seguinte, que depois que nós deixarmos esse corpo, nós não temos mais escolha. E hoje é o dia da sua escolha. Eu quero deixar aqui com você esse convite. Se você ainda não aceitou a Cristo como seu único Senhor e Salvador, eu quero convidar você a fazer isso comigo agora. Em nome de Jesus. A sua eternidade, ela é decidida aqui e agora. E nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver nessa terra. Portanto, hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia aceitável do Senhor para a sua vida. E eu gostaria então, se você não tem ainda aceitado a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, eu gostaria de te dar essa oportunidade neste dia. Eu vou fazer uma oração aqui, eu gostaria que você repetisse comigo. Obviamente que não é a repetição da oração que eu vou fazer que vai lhe dar a salvação, mas a sua confiança, a sua fé colocada na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, isso vai garantir a sua eternidade. Então eu vou orar aqui em nome de Jesus para que você também possa orar aí. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, abro a porta da minha vida e Te recebo como o meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, porque me aceitas como eu sou.
em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa pegar essa palavra e cravar no seu coração, e para que você tenha convicção de que um dia você vai estar com Cristo, independente de se dorme ou se vai estar diretamente, não importa. O que importa é estar com Cristo. O que importa é que essa morte eterna, essa segunda morte, ela não aconteça na nossa vida, porque estaremos com Cristo desde a primeira morte, em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, muito obrigado pela sua participação. Eu quero lhe convidar mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a clicar aí no sininho para receber as notificações e dar um like para nos ajudar a que o canal cresça e que mais pessoas possam compreender as verdades da palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.